Oi, gente, vamos lá. Ó, vocês lembram que a gente está fazendo um caminho, a gente está passeando, a gente está visitando os estilos artísticos, tá? Então, a gente já falou aí de vários artísticos. Cubismo, nós estamos falando de várias formas aí, surrealismo. Só que hoje nós vamos falar sobre arte contemporânea. Mas olha só, tem um recadinho aí antes da arte contemporânea, tá? Quero dar os parabéns aos surdos. Esse mês, gente, é o mês que a gente deve comemorar, a gente deve batalhar, criar mais forças, estudar, para a gente realmente mostrar do que todos os surdos são capazes. Realmente vale a pena. Então, parabéns. Um grande beijo e a escola está aí para ajudar vocês e vocês nos ajudarem, tá bom? Então, novamente, parabéns e nunca desistam, nunca sejam fortes como vocês são, tá bom? Então, vamos lá. E não esqueçam, estudar arte contemporânea, tá, gente? Então, vamos lá. Arte contemporânea. O que será contemporâneo? Uma coisa contemporânea é uma coisa que está acontecendo agora. Olha, o nosso contemporâneo é tão diferente dos tempos antigos, né? Eu já ouvi essa expressão. Na minha época, ninguém fazia isso. Na minha época... Então, vamos lá. Vamos estudar o contemporâneo. A nossa época é agora, a nossa vida é agora, a nossa produção artística é agora. Então, vamos lá. Olha só, tem um quadrinho aí para vocês falando um pouquinho de arte contemporânea. Não esquece que eu sempre digo a vocês, a arte está no ser humano, quem produz arte é o ser humano, e aí nós vamos produzir, vamos pensar e vamos conhecer. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço, né? Então a arte contemporânea é tudo aquilo que se faz hoje, está relacionado ao atual, ao agora, né? Um grande crítico aí, Alberto, ele diz isso, que ela traz influências e características desta época. Então ninguém está preocupado lá o que aconteceu, né, há 10 anos atrás. A gente está preocupado com o que está acontecendo agora. Quantas produções artísticas nessa pandemia tivemos? Falando da pandemia, criticando, motivando as pessoas a não, né, se deixarem cair. Então, arte contemporânea é a nossa produção hoje. Então, vamos lá. Olha só, para a gente entender a arte contemporânea, a gente tem que visitar um pouquinho a história, tá? É necessário que a gente entenda que houveram várias mudanças radicais no mundo. Uma das mudanças radicais de pensamentos, de atitudes, de formas de viver, de falar e de produzir arte foi após a Segunda Guerra Mundial. Imagina aí um planeta em guerra, o que as pessoas pensavam? Eu fico pensando, às vezes, se eu estivesse naquele período, eu acho que eu iria pensar, eu vou fazer a minha arte, vou produzir bastante arte, quem gostar, tudo bem, quem não gostar também, paciência. Mas quando a gente passa por um processo tão traumático, a gente começa a viver, a pensar, a valorizar a família, a valorizar aquilo que é realmente valioso para a gente. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial trouxe isso e também para os artistas. Este período ele traz consigo novos hábitos, diferentes concepções. Aí eu pergunto a vocês, o que está acontecendo agora na nossa vida? Pelo que a gente está passando? Uma pandemia que modificou todas as pessoas, fez um repensar em todas as pessoas. E aí eu, professora Messia, vi muita gente valorizando música, valorizando pintura, desenho. Eu falei, que legal, olha como a arte é importante. Olha como o ser humano precisa da arte para mantê-lo sã. Então é necessário que a gente entenda que a arte é sim, é isso, a arte é ser humano e que a gente pode produzir arte. Com a arte contemporânea, a gente vai ver que a gente pode produzir até na nossa casa, né? Sem precisar de tantas coisas elaboradas, de tantas tintas a óleo, tantas coisas caras. A gente pode produzir arte com materiais simples. O que é que vai ter de diferente? Ou o que realmente vai ser considerado arte? Aquilo que passa emoção.
Então, quando eu vejo o trabalho de um aluno que, caramba, você fez isso, João, você conseguiu fazer isso, então a arte ela consegue nos emocionar, ela consegue nos fazer pensar e nos entender enquanto agente produtor de arte. Mas nem sempre vai ser bonitinho, tá bom? Não pensem que a arte ela só mostra, ai que legal, olha que lindo, o artista está amando, está romântico. Não, o grafite é uma expressão também contemporânea que mostra isso. Quantas críticas sociais tem? Governo, cuide aí das pessoas, né? Mães, cuidem dos seus filhos. Então temos várias críticas dentro do grafite e o grafite não deixa de ser uma bela arte e nos faz pensar. Então a arte sempre ela deve nos proporcionar emoções e também nos fazer pensar. Então vamos lá. Né? Nós temos aí todas essas transformações na pós-Segunda Guerra Mundial. Mas e o artista? Onde é que entra nisso? O artista, ele é uma pessoa, um ser sociável, é um ser que está aí inserido nesse contexto, né? E aí, o que é que ele fez desse contexto? Pós-Segunda Guerra Mundial, pandemia, pós-pandemia, o artista ele se reinventa, ele busca alternativas. Eu vi artistas trabalhando dentro de casa, desenhando uma pessoa com arroz. E olha que hoje é luxo, né? Mas aí nós vamos conhecer um artista que ele proporcionou a todos uma liberdade. Ele proporcionou aos outros artistas que eles poderiam ter essa liberdade filosófica, essa liberdade poética, de transformar chocolate em arte, de transformar restos de confete de uma festa carnavalesca num retrato ou num autorretrato. Então, olha só como a arte, ela está ali pertinho. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se apropriar. Porque a arte, gente, ela não é uma coisa para quem tem tempo, para quem pode, para quem é rico. Não, a arte ela é um direito nosso, mas um direito, ele só passa a ser meu se eu disser, a arte é um direito meu, eu posso fazer, eu posso produzir, eu posso ser um artista. Seja fotógrafo com os celulares, seja um artista plástico com os materiais que vocês vão conhecer agora, do nosso artista Vic Muniz. Vic Muniz, que ele usou esse nome artístico, só que o nome dele real é Vicente José de Oliveira Muniz. Vocês vão ver aí no quadro, vocês estão vendo um trabalho que se chama autorretrato. Quando vocês ouvirem essa palavra autorretrato, auto, eu, retrato meu, eu fiz o meu retrato. Então, o artista, quando ele faz o retrato dele mesmo, a gente não chama de retrato, a gente chama de autorretrato. Assim como, quando vocês estão tirando lá uma foto com o celular de vocês mesmos, vocês estão fazendo uma selfie, tá? Então, cada trabalho, ele vai receber um nome. Então, Vic Muniz, ele hoje mora em Nova York, mas ele tem ateliê no Brasil. Então, ele fica fazendo a ponte Nova York, Brasil, produz lá e produz aqui, tá? E aí, olha só os materiais que ele utilizava, açúcar, chocolate, olha os materiais que ele usava aí, chocolate, açúcar, ketchup, gel para cabelo e uma coisa muito importante, o lixo. Eu não concordo muito com essa palavra lixo, tá bom, gente? Por quê? Vou explicar a vocês. Se eu tenho vários potes de Danone ou garrafas de refrigerante, se eu jogo dentro de uma lata de lixo, passa a ser lixo. Concordam comigo? Mas se eu pego esses potes de Danone, de refrigerante, caixinhas de remédio, caixinhas de sapato, deixo limpa, seco e construo um trabalho, ele não é lixo, ele é um material reaproveitável, certo? Mas Vic Muniz, em 2010, ele foi realmente ao lixo, ele foi ao lixão.
ele buscou realmente o lixo e ele buscou maneiras para que ele pudesse reaproveitar esse lixo, fazendo uma separação, organizando e aí produzindo lixo e transformando em arte. Né? Tem até um carnaval aí que teve de uma das escolas que foi lixo em luxo, né? Mas Wik Muniz transformou lixo em arte. E aí ele fez um documentário chamado Lixo Extraordinário, tá bom? Que vai ser uma tarefinha de casa para vocês. Então, olha só. Observe essa imagem aí. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês não é bonita, não é legal, não é humana. Enfim, é uma imagem que realmente está no caos do caos, tá? Vou mostrar outra. Olha, outra imagem que é o caos do caos. Imagina aí, gente. A gente precisar tirar do lixo comida, né? Utensílios da nossa casa, tudo é buscado no lixo. E aí volta aquela minha fala. Imagina se as pessoas, ela realmente não joga no lixo e torna esse material reaproveitável, que é o que cada um deveria fazer na sua casa. E é o que eu tento fazer na minha casa. Potinhos, caixas, coloca numa sacolinha seca, porque as pessoas que vão utilizar, elas não vão precisar limpar, lavar, né? Não é um lixo sujo, não é uma coisa podre, é uma coisa que realmente vai poder ser reaproveitada, tá bom? Fica a dica, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa se educar. Amanhã vocês vão conseguir fazer? Não, é um processo, todo dia um pouquinho. Se vocês guardarem hoje um potinho, imagina aí o planeta inteiro a guardar um potinho. Quanto de lixo não foi para o lixo? Né? Quanto material reaproveitável a gente poderia ter? E usar para guardar um óleo, para guardar um restinho de arroz, para guardar alguma coisa. Lavou, reaproveitou. Lavou, reaproveitou. Tenta colocar isso aí na cabeça que vai ser uma lição para a gente. Então vocês estão vendo aí esse lixão. Esse lixão foi onde o Lixo Extraordinário foi concebido, né? Esse documentário de Wik Muniz foi pensado e foi feito aí. Esse lixão hoje ele é fechado, é um lixão de São Paulo, foi fechado, não existe mais. Esses catadores hoje em dia, eles trabalham com a coleta seletiva, né? Eles reaproveitam material, eles produzem arte, eles produzem material que pode ser reciclável, tá? Reaproveitado é quando eu reaproveito, reciclado é quando eu desmancho e transformo em um novo objeto. E aí, olha só, os catadores, eles foram utilizados lá, fizeram parte do documentário como atores, como produtores, como artistas. Então tá aí um exemplo, esse é um dos catadores lá do lixão. Ele se transformou em um ator, né, foi fotografado. Depois disso, Wik Muniz conseguiu organizar essa obra aí. Se vocês observarem bem, vocês vão ver aí tampa de vaso sanitário, vocês vão ver pneus, vocês vão ver vários materiais. Inclusive essas obras foram imensas. Outra catadora que também serviu de modelo fotográfico para que fosse recriada essa obra e fosse realmente transformada em uma bela obra artística. E aí, gente, eu trago para vocês o seguinte questionamento. Esse trabalho de Wik Muniz, será que ele fez alguma mudança na cabeça das pessoas? Será que quando eu vejo e ouço a professora falar, olha só, eu posso transformar materiais em arte, será que isso transforma a vida das pessoas? Será que quem estava próximo, que viu aquele movimento de pensar em um documentário no lixão, começou a ver o lixão, a mostrar às pessoas que aquilo não deveria acontecer, que todos nós temos direitos e deveres e todos nós temos que ser igual, todo mundo tem direito a uma boa casa, à comida, à educação, a um trabalho digno, né? Tudo isso a arte traz para a gente, questionamentos, porque vocês são o futuro, vocês quando profissionais têm que fazer a diferença, é a obrigação de vocês fazerem a diferença, tá? E não é favor,
É obrigação vocês fazerem a diferença no mundo. E eu espero encontrar com vocês no futuro próximo e dizer assim, professora, eu assisti aquela sua aula lá na TV e conversei com minha professora de arte e ela disse que realmente eu poderia fazer a diferença. E você pode fazer a diferença. Então vamos lá, indico para vocês aí, ó, tem a capinha acho que é um DVD, né? É um DVD que fala sobre esse documentário Lixo Extraordinário. Mas no YouTube tem acesso livre, tá bom? Para todo mundo assistir. E aí a arte, ela também é socializada e a gente às vezes não percebe. Essa novela Passione usou fragmentos do Lixo Extraordinário para fazer a abertura da novela. Então, olha só, hoje, quando vocês olharem essa novela, ou quando vocês verem alguma propaganda, vocês vão dizer, isso aí foi feito por um artista chamado Vic Muniz, um artista brasileiro que mudou a concepção do lixo para muita gente e fez as pessoas terem consciência de que lixão nunca mais. Hoje já é lei no nosso Brasil, não é permitido lixões, tá bom? Ainda existe, infelizmente, mas cada um fazendo a sua parte, isso vai ser modificado. Um retrato é quando o artista, ele faz a imagem de alguém. E aí, ó, um grande artista músico que Vic Muniz fez com café. Tanto café líquido como em grãos. Aí nós temos a grande famosa, né, que todo mundo acha que a gente só vai ser artista se fizer uma Mona Lisa. Então, Vic Muniz fez uma Mona Lisa, só que de pasta de amendoim e de geleia. E aí não perdeu o valor da Mona Lisa, mas ele mostrou de uma outra forma que o artista poderia fazer realmente uma Mona Lisa e mostrar às pessoas que a arte pode ser diferente. Esse é um retrato de uma criança que foi feito com açúcar, açúcar branco, açúcar mascavo, e temos aí o retrato. Tarefa de casa, tarefinha para vocês aí, ó, não deixa de fazer que vocês vão aprender bastante, tá bom, gente? Fala lá com o professor, olha a tarefa que eu fiz lá da aula de arte. Olha só que legal, eu assisti o documentário, tarefa 1, assisti o documentário Lixo Extraordinário, Vic Muniz. Ó, eu sei que vai perder um pouquinho do tempo de vocês, mas quando estiver lá no YouTube vendo aqueles, né, carinhas lá falando que tá tudo bem, tá tudo massa, abre lá Lixo Extraordinário e assiste. Vocês vão ver que vai fazer diferença sim para vocês. Dentro disso, depois que vocês assistirem, querem dar uma olhadinha nas obras que eu também já mostrei para vocês, relata, fala aí para o seu professor, bota no seu caderno o que mais lhe chamou a atenção nas obras de Vic Muniz. Será que Vic Muniz fez a diferença para a gente? Será que a arte faz a diferença? Vamos pensar. Eu acredito muito, acredito que sim. Então, faz um esforço, tenta que você também vai passar a acreditar. E a terceira e última questão. Você acha que qualquer coisa pode virar arte? Você acha que qualquer pessoa pode virar um artista? Também acredito que sim. Mas aí a resposta é pessoal. Justifique sua resposta. Gente, Arte Contemporânea acaba aqui. Agradeço a vocês, grande abraço, até a próxima aula. Tchauzinho.